Já estamos online. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir chegando e entrando antes da gente começar, porque o debate de hoje é muito importante. Eu vi vários comentários lá do pessoal falando: Meu, esse debate que vocês estão propondo é muito, muito legal e muito importante. Que bom. Então, não, muito legal. E já teve comentário lá no teste que a gente fez de nossa, que legal que vocês colocaram essa temática, quase ninguém fala, bem legal. É Um que é um tema negócio. pouco abordado, né? Um tema que foge, né? Eu acho também um pouco. Foge Não, dessa e é, discussão. não, e é tão incrível que foge, mas não foge, né? Porque quem nunca ouviu falar disso aqui nessa cidade? E a gente Pois faz é. tabu de umas coisas que são tão do nosso cotidiano e tão da nossa realidade. Como é que pode, né? Até os maiores absurdos vão sendo normalizados, né? Vão sendo tidos como normal, como tudo bem isso acontecer. Então, Vai virando tão corriqueiro, tão comum falar, né? Olha aquela suástica ali no ponto de ônibus. Vai ficando uma coisa triste, mas Exatamente. é cômico, mas é trágico. Pessoal, só um exato. minutinho então, antes da gente fazer a introdução e a gente começar, eu vou agora copiar o link e compartilhar, tá bom? Beleza. Só uma paciencinha. Esse link que eu mandei, nossa, eu compartilhei o link que não devia. Só um pouquinho, que eu já. Você compartilhou o link da live, Janice? Daqui a pouco tem mais gente aqui com a gente ao vivo. Aí você vai ter que não Ah, aceitar. é. Desculpa aí. Só um minutinho. Gente, está Eu muito já frio estou hoje. compartilhando. Tá, né? Meu pé tá gelado. Eu tô aqui, ó, nos joelhos. Meu quarto é muito gelado. Você conhece aqui, né, Carol? Sim. Só um minutinho. Eu tenho a tendência de virar minha cabeça para esse lado, para ficar mais assim. Já tem gente entrando. Você mandou o link? Eu tô mandando, só um minutinho. Tá. Tô te mandando aí, Janice, agorinha. Pronto, bora lá começar? Bora. Então, boa noite para todo mundo que está Bora! chegando aí. Tem um pessoal que já está nos assistindo, a Jaque, a Gé Miranda, a Marlina, minha colega lá de Santa Catarina, já estão mandando oizinho. A Marlina está dizendo: esse debate exige coragem. Bora falar e desnaturalizar tabus. Bom trabalho. Ah, bem legal. Então, o tema da nossa live é: Curitiba é neonazista? Curitiba realmente é a capital do neonazismo? Mito ou verdade? Será que isso é uma lenda urbana? Quem nasceu aqui em Curitiba, quem mora aqui em Curitiba, já ouviu falar disso em algum momento? Já ouviu falar dos skinheads? Se é que já não os encontrou por aí no centro da cidade, nos bares,
à noite, e a gente vive, né, com esse assombro, né? Será que Curitiba realmente é neonazista? Será que a gente corre perigo quando está andando pela cidade? Porque a gente sabe que esses movimentos são movimentos de intolerância, são movimentos que pregam o ódio. Então, é por isso que eu propus o tema dessa live. E antes de começar, eu quero apresentar minhas duas queridas amigas que estão aqui comigo para fazer essa live. Eu vou deixar que elas se apresentem, mas já adianto que a Fer é professora de História e a Janes, professora de Literatura. A Janes é secretária de Mobilização e de Movimentos Sociais da CUT Nacional, e a Fer é professora de História aqui em Curitiba, num cursinho popular, e também compõe a comissão sobre a verdade da escravidão aqui da OAB Paraná. Vou deixar que vocês deem uma palavrinha aí antes de eu introduzir de fato o tema. Janes? Então, boa noite a todas, boa noite a todos. É um debate necessário, sim, é um debate sempre necessário, que nós estamos falando de igualdade, estamos falando de uma sociedade justa, ou seja, lutamos por isso, somos pessoas que temos uma história de vida com este compromisso, e, portanto, nós precisamos, sim, tratar de todos os movimentos que negam a humanidade de todos, que negam a justiça social, que negam a igualdade como um valor a ser construído como um elemento central do processo civilizatório humanizador da sociedade. Fer, se apresente. Boa noite, acho que a apresentação que você já fez de mim, acho que já é ótima, já foi bem, já me sinto bem representada. Então, meu nome é Fernanda, eu agradeço o convite da Ana Carolina, e estou muito feliz de estar aqui também com a professora Janisley, discutir esse tema, né? Eu sou curitibana, tenho 32 anos, então não é de hoje. E quando eu falo que eu sou curitibana, as pessoas se espantam, se assustam, mas como? Mas tem negros em Curitiba, inclusive pessoas aqui, que vivem aqui, que nasceram aqui. Sempre quando fazem essa pergunta, elas pensam que eu sou carioca, ou eu sou baiana, ou eu sou de qualquer outro lugar do Brasil. Já teve gente que achou que eu fosse gringa, não sei por quê. Nossa! Mas curitibana seria algo assim impossível eu ser. Então, essa é a expressão do fascismo também, né? Negar identidades, negar a existência de populações, de pessoas, de indivíduos, e é o ódio, né? Então, eu fico pensando em que medida essas pessoas que também me diziam isso, que também eram curitibanas, mas eram brancas, o que fazia elas pensarem que eu não poderia ser curitibana, né? E aí fica essa questão, né, da naturalização, de onde que vieram os negros, né, aqui nessa cidade, quando que começou a história dos negros aqui nessa cidade, ou no Brasil, ou em África, como que é? É um desconhecimento, né, também. Uma negação da história, né? E eu acho que esse tema é bom para a gente trazer à tona justamente isso, as identidades que compõem esse Estado, as identidades que estão presentes aqui na nossa cidade, e como negar essas identidades, invisibilizar essas identidades é prejudicial, e como isso também influencia em coisas como violência policial e etc. Então, para a gente introduzir o tema, eu vou ler um trechinho de uma notícia que eu vi, que falava o seguinte: o recrudescimento do neonazismo mundo afora é um fato, a ponto do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ter alertado no começo deste ano sobre a normalização do ódio e a crescente influência de grupos extremistas e de suas mensagens em movimentos e partidos políticos tradicionais. E o Paraná não foge à regra.
destacando-se como o quarto estado com maior presença neonazista no Brasil. O quarto estado com maior presença neonazista no Brasil. E aí, isso no estado, né? Os outros estados são Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Mas a cidade de Curitiba, considerando, né, as cidades e não o estado, Curitiba é uma das cidades com maior número de células de grupos neonazistas e grupos skinheads. E aí, pensando nisso, Janes, como que a gente pode conceituar fascismo e neonazismo? Porque a gente fala muito de fascismo, quando a gente vê uma pessoa intolerante, a gente fala, é fascista. A gente tem feito muito essa crítica também ao atual presidente, né? E tem posturas fascistas. E aí, pensando que Curitiba tem todas essas células neonazistas e que o Paraná é o quarto estado com mais células neonazistas, qual que é a diferença entre fascismo e nazismo e as convergências? Então, o que tem de similaridade e o que tem de diferença entre o fascismo e o nazismo? E o que é cada uma dessas duas coisas? Essa pergunta é muita coisa. Primeira coisa, essa pergunta é muita coisa, tá? Eu não sou socióloga, não sou da história, mas a gente tem uma compreensão mínima, né, sobre esses conceitos, até porque quem nasceu no século XX, eu nasci em 1955, portanto, eu nasci 10 anos depois do final da Segunda Guerra, né? Então, a minha irmã, o meu irmão mais velho, o primeiro filho que meus pais tiveram, nasceu, minha mãe engravidou no último ano da Segunda Guerra do primeiro filho. Nós somos em 9, né? Então, quem viveu, portanto, quem nasceu no século XX, nasceu ouvindo, falando, né, ouvindo, lendo sobre esses conceitos, que, na verdade, tentavam explicar os regimes autoritários que ascendem aos governos, sobretudo na Europa, na primeira metade ainda do século XX. Então, em geral, todos eles têm como identidade, têm como característica serem extremamente autoritários, serem baseados na exclusão social, né? Então, quando o Paulo Guedes diz, não esperem de nós redução da desigualdade. Claro que não vamos esperar, porque é do projeto neoliberal, e agora neoliberal autoritário, porque o autoritarismo, na verdade, ele é um fortalecimento do neoliberalismo. O autoritarismo não é sinal de fraqueza, é sinal de fortalecimento do neoliberalismo, né? E quando Paulo Guedes diz, não esperem de nós redução da desigualdade, ora, quem sabe minimamente o que é neoliberalismo, e quem conhece minimamente o programa desse governo, que não foi apresentado na campanha eleitoral, porque não podia ser apresentado, porque eles não podiam ir para a televisão e dizer, olha, nós vamos aumentar a desigualdade, nós vamos aumentar a miséria, nós vamos aumentar o desemprego. Então, eu não vou falar disso, eu vou falar de questão de costumes, da moral, da vida sexual dos outros, nós vamos controlar a sexualidade de um, a sexualidade do outro, aquelas coisas todas, né? Então, ele é autoritário, baseado na exclusão social, hierárquico, portanto, eles estabelecem, sim, uma hierarquia na sociedade, e essa hierarquia tem gênero, precisa dizer qual é o gênero hierarquicamente superior, né? Que o presidente teve 4 filhos de uma fraquejada. Então, tem uma hierarquia de gênero, tem uma hierarquia étnico-racial, sim, onde o presidente diz que os filhos dele são bem educados, portanto, não vão se casar com uma negra, né? Eu acho que as negras desse país é que são muito bem educadas e não vão se misturar com essa gente, né? Na minha opinião. E o ministro da Educação diz que ele odeia a expressão povos indígenas. Portanto, tem, sim,
uma hierarquia também étnico-racial muito definida. Quando, num embate com populares em Belém, o ministro da Educação bateu boca e disse para os índios ali presentes que os índios tinham invadido o seu país, o país do ministro, que se chama, tem um sobrenome, Weintraub. Então, veja que a hierarquia, não há uma hierarquia, há hierarquias, e bastante elitista, né? O ministro da Educação, de novo, também vai dizer que o Enem não está aí para... O Enem não tem que reduzir desigualdade, coisa nenhuma. O Enem é para os melhores. E quem são os melhores nessa visão de mundo, né? Então, quando se fala de nazismo, a expressão extrema do fascismo é o nazismo, né? E nós tivemos não só o fascismo na Itália, mas a expressão dele também no salazarismo em Portugal, no franquismo na Espanha, né? E a coisa do culto ao chefe, desprezo pelos valores liberais, desprezo por valores coletivistas, desejo de expansão imperialista, e aí tem que fazer uma diferença com o fascismo brasileiro. O fascismo italiano queria uma Itália grande, uma Itália forte, né? Uma grande nação, um Estado nacionalista. O fascismo no Brasil é entreguista, né? A herança colonial nos legou, além de tudo, uma elite escravocrata, oligárquica, patrimonialista, violenta, patriarcal, racista e entreguista, né? Diferente do projeto nazismo. Hitler não falou, não, vamos pegar a Alemanha, vamos vender isso, vamos vender aquilo, vamos vender tudo. Então, até nisso, os caras são piores, né? Eles perseguem determinados grupos da sociedade, elegem inimigos internos, têm uma retórica contra os métodos políticos tradicionais. Nós já vimos isso. Não, partido nenhum me representa. Né? A política, não, essa política, velha política. Gente, política sempre foi política, politicagem também sempre foi politicagem, né? Exaltação de valores tradicionais da família, tradição, família e propriedade, são os valores tradicionais, mobilização das massas, né? O fascismo italiano, o fascismo Mussolini não se sustentou só pelo seu autoritarismo, se sustentou com o apoio das massas, e um controle total do Estado no que se refere à economia, à política e à cultura. Nós também estamos vendo isso aqui. O desmonte do Ministério da Cultura, o desmonte, o primeiro ministério que foi desmontado foi o Ministério do Trabalho. Isto é uma decisão econômica, de destruição, uma clara decisão de destruir os direitos trabalhistas, de reconfigurar um novo patamar de exploração do trabalho, né? E o nazismo vai incorporar tudo isso, né? E vai acrescentar o racismo científico, cientificamente justificado, né? E o antissemitismo, tá? Então, o antissemitismo, e vai também incorporar uma ideia de superioridade racial, em que os germânicos, ou pan-germanismo, né, o movimento nacionalista alemão, vai se construir com esta ideia, este imaginário de pureza racial branca, e que, como um elemento distintivo da sua superioridade, e por isso de mais direitos e mais méritos no trato e no usufruto, né, dos bens sociais. Então, para mim, nos meus limites aqui, são as diferenças, as semelhanças, né, e não tem muita diferença, tal,
na Alemanha o fascismo vai incorporar alguns outros elementos também. Teu microfone, Carol. Teu microfone está fechado, Ana. Então, a convergência nessas coisas, nessas ideias de hierarquia, de superioridade, só que, se a gente olhar, o racismo científico serviu para que os povos europeus dominassem os povos originários, então eles criaram essa ideia de superioridade para dominar os povos originários aqui, só que aqui essa ideia de superioridade ela não faz muito sentido, né, quando a gente está num contexto de um povo que é colonizado, então a gente ainda tem muito da colonização, como você estava dizendo, no nosso DNA, na nossa origem, né, então serviu para eles nos dominarem, mas agora essas ideias aqui, elas se tornam até contraditórias, né, porque um povo colonizado, a gente já é um país periférico, a gente vai pregar uma superioridade branca aqui em cima de quem, né? E aí a gente vê o grande problema de identidade da nação brasileira e do povo brasileiro. Chega a ser meio bizarro como esses valores foram introjetados na nossa sociedade de tal maneira ao ponto de um brasileiro ter coragem de se reconhecer e de dizer e de se apresentar como alguém que corrobora dos valores nazistas, neonazistas, fascistas e etc. E outra coisa também, às vezes a pessoa não tem consciência de que isso são valores fascistas, são valores neonazistas, né? Ela só reproduz, ela está num nível tão grande de reprodução dessas coisas, né, foi dominada de tal forma que ela reproduz. Então, eu vejo que essas ideologias, na verdade, quando elas chegam aqui, e aqui elas se tornam mera reprodução, porque a gente não é europeu, não somos nós que estamos aí no contexto político global, como os países mais avançados, mais desenvolvidos e etc. É muito contraditório. E não aí eu somos pergunto... um país de primeiro mundo, não é? Não somos, né? E aí eu pergunto para Fer, como que a gente observa o neonazismo em Curitiba e como ele interfere na vida da cidade e na nossa vivência, né, no cotidiano efetivo das pessoas na relação com a cidade? Bem, interfere de várias maneiras, né? Como a professora Genisley estava falando, né? Essa experiência do neonazismo, e ele privilegia populações, né? Se ele é uma expressão também de racismo, pode ser também uma expressão de perseguição de religiões, e também pode ser um exercício de perseguição também de populações LGBT. Então, isso atravessa toda a população, né? E quando a gente fala de racismo, de fascismo, muitas pessoas ficam com medo da fala, né? Principalmente quando é uma pesquisadora negra que está falando, porque acha que eu vou falar só da população negra, como se fosse pouco, né? Mas quando a gente privilegia, por exemplo, é só metade como se fosse pouco, nós somos a maioria da população nesse país, né? Então, a gente é quase 60% da população nesse país, em Curitiba a gente é um pouco menos, né, 17%, mas é uma população significativa. E aí, quando você cresce desde criança e você vai para a escola, e você só ouve falar na escola que Curitiba é uma cidade de imigrantes europeus, você não ouve nenhuma outra possibilidade de narrativa sobre essa cidade, sobre as pessoas que compõem essa cidade. Então, se você não é descendente de imigrante europeu, você já se sente menos pertencente desse lugar, né? Assim como eu comecei falando a minha fala, eu comecei nesse sentido, falando que eu sempre sou questionada, eu sou realmente curitibana. Mas, para se falar da questão, né, da história do indígena e do negro daqui de Curitiba, é necessário falar da história de exploração dessa população.
é necessário falar como que essa população chegou aqui, né, a população negra, no caso, e como a população indígena foi expulsa desse território, né, e as pessoas não querem falar disso, não querem discutir isso tão amplamente, né. Lógico, agora nós temos a Lei 10.639, desde 2003, fala da obrigatoriedade do ensino de história, da cultura e da história africana e afro-brasileira, assim como tem a Lei 11.645, que fala da obrigatoriedade também do ensino e da história da cultura indígena. Mas a gente ainda vê que ainda fica muito reduzido num núcleo, né, no 19 de abril, o Dia do Índio, o 20 de novembro, o Dia do Zumbi dos Palmares. Então, ainda a população ainda não se sente parte, né, não se percebe enquanto populações que convivem, né. À medida que você quer falar apenas de uma população, não fala-se das outras. E aí, a ironia grande que nós temos é que o nome da nossa cidade, Curitiba, é um nome indígena, né. Os parques que a gente frequenta, né, Tingui, Tanguá, Barigui, que é o mais frequentado, são todos nomes indígenas, né? E aí, como que é feita a valorização da cultura dessas populações na nossa cidade? A gente não vê, a gente não tem um momento para falar do indígena em Curitiba, por exemplo. A gente não fala, né? Um professor ou outro, né, na escola, mas a população mesmo, assim, não se reconhece, não se pertence, né, não se percebe, né, oprimindo, digamos assim, essas outras narrativas. E eu penso que à medida que a gente desconhece a história dessa população autóctone, que estava aqui antes de todos nós, a gente desconhece parte da nossa história, de todos, enquanto população curitibana. E aí eu gostaria de falar também sobre a questão das feiras étnicas, que sempre tem em Curitiba, e dos parques, né, que a gente vê sempre parque também com nome de imigrante, principalmente imigrante europeu, né, o Bosque Alemão, o Bosque de João Paulo II, da imigração polonesa. Então, a gente tem o bairro de Santa Felicidade, que é um bairro de imigração italiana, que antes era uma colônia italiana, e a gente não tem um bairro negro. Por que a gente não tem um bairro negro em Curitiba? Como que foi feita a colonização dos negros em Curitiba? Né? A gente não teve um direito a um território que seria pago por meio de trabalho. Essa população negra foi escravizada, só fez trabalhar, e quando foi feita a abolição, por muita pressão do movimento negro, de ativistas, de libertos, de clubes negros da cidade, essa população foi varrida, não teve um contrato, uma possibilidade de formar colônias negras. A gente não teve essa possibilidade, não teve uma possibilidade, uma política de habitação, de trabalho para essa população, né? Então, por isso que ano passado, né, que a gente viu um nazista no shopping Miller de Curitiba, com uma suástica no braço. A pessoa se sente autorizada a fazer isso, porque desde criança ele está ouvindo que ele é superior, e ele acredita que ele é superior. E ele faz isso sem medo nenhum de ser barrado, ninguém barrou ele, ele foi fotografado, teve pessoas que publicaram no Facebook, por isso que a gente ficou sabendo, e tantos outros que a gente não vê e que não é publicado, e que às vezes não vai para ninguém registra um BO, e se registra como que a delegacia tem tratado essa situação, né? Então, eu mesma posso relatar que aqui em Curitiba, no finalzinho do ano passado, agora eu não lembro se foi final do ano passado ou início desse ano, eu estava pedalando na ciclovia, aqui próximo à minha casa, eu estava indo em direção ao centro, e um homem, ele esticou o braço para mim e fez o símbolo da supremacia nazista. Eu só tinha visto isso na minha vida em filme, eu nunca achei que eu ia passar por isso. E aí a gente se pergunta, mas o porquê que agora, entendeu? Eu tô com 32 anos, agora eu tô passando por isso. Por que essa pessoa se sentiu autorizada a fazer isso, né? Então, a gente viu que nessas eleições de 2018, né, que não teve um debate, né, que a professora Genisley falou muito bem, que não podia ser exposto esse desprojeto, né, mas o presidente, o candidato à presidência, né,
teve a coragem de falar, né, de comparar, de falar que quilombola pesa em arroba. Ele falou isso. Ele falou que não teria 1 centímetro de terra para a população indígena, não teria, não tinha que ter, né? Ele perguntou, ainda falou para o povo tem que decidir se ele quer trabalho ou se quer ter direitos. Ou seja, é uma volta de uma escravidão que está escancarada, assim, na cara de todo mundo, mas que mesmo assim ele foi eleito, ele conseguiu. Por quê? Porque ele pregou o ódio, ele veio com uma solução muito prática, né? O problema do Brasil é o negro, é o LGBT, é o indígena, né? Nossa economia não vai para frente porque tem quilombola ocupando terra, que poderia ser produção do agronegócio, feministas. tem indígena ocupando terra. Tem mulher. Né? Tem mulher dirigindo o país, não pode um negócio desse. Então, pregou esse ódio, tirou do armário todo esse ódio que muitos da população brasileira carregam consigo, e deu vazão para que as pessoas pudessem expressar isso, e infelizmente efetivaram isso nas eleições. Nossa, Fê, mandou a real. Meu Deus. E autoriza, né? Libera, abre a porta, como você disse, para intolerância, para essas expressões de ódio, e isso são valores do neonazismo. E aí, se a gente pensar que Curitiba, olha só, seria coincidência? Curitiba, Santa Catarina, os países onde esse senhor teve a maioria dos seus votos, onde teve a maioria dos seus votos, pensar que aqui também a gente tem a maioria das células neonazistas, isso chega a ser meio assustador, né? E aí, pensando na vida prática, porque às vezes a gente fala de um lugar que as pessoas não conseguem visualizar. E eu achei muito legal que você disse que você estava andando de bicicleta e alguém estendeu a mão e fez a suástica. E por que você tem que passar por isso? Eu pensava a mesma coisa, por que eu tenho que passar por isso? Teve um bom tempo que eu fiquei com medo de andar no centro de Curitiba, porque tinha cartaz escrito ódio aos negros, ódio aos gays, ódio aos nordestinos, e suástica espalhado por todo o centro aqui de Curitiba. E aí teve aquele episódio daquele rapaz que foi morto aqui no centro pelos skinheads neonazistas, e a gente, um menino negro que foi morto, crime de ódio, ele foi morto porque era negro por neonazistas aqui no centro de Curitiba, e por anos eu tinha muito medo de andar no centro da cidade, tinha medo de sair à noite, tinha medo de andar sozinha. E depois eu fiquei pensando, será que é uma paranoia, né? Porque como eu comecei, né? Será que isso é uma lenda urbana, que essas pessoas realmente existem? E aí eu vi que não é. Existem pesquisas sobre isso, tem vários pesquisadores que se dedicam a pesquisar essas práticas, esses grupos aqui em Curitiba, e eles de fato existem, né? Eu trabalhei uma época ali perto da Praça Eufrásio Correia, e um dia à noite eles assassinaram um rapaz homossexual ali na praça. Os neonazistas assassinaram. Mas aí não é noticiado dessa forma, né? A notícia que saiu foi que gangues brigaram e se mataram. E as gangues brigaram e uma pessoa saiu morta. Mas quem trabalha ali, a gente viu o corpo sendo retirado, a gente viu o sangue pelas calçadas, então a gente sabe que foi um grupo neonazista que assassinou um menino homossexual na Praça Eufrásio Correia. E o meu irmão, um rapaz negro, um dia, voltando de uma balada, na madrugada aí de Curitiba, teve que correr, e correr muito, e a sorte é que ele é ex-jogador de futebol, né, então ele realmente corre, ele correu de 3 neonazistas armados com corrente, com soco inglês, e ele chegou em casa e ele tá vivo porque ele conseguiu escapar. Então, quando a gente fala que isso interfere as nossas vidas, e que são coisas das quais a gente não ouve falar, muitas vezes as pessoas não visualizam do que a gente está falando. Mas, na verdade, o que a gente está falando é de política de segurança pública. Porque para muitos, pensar segurança pública é pensar em policiamento e genocídio da população negra. Mas não, né?
Se a gente quiser, de fato, uma política para a cidade, a gente tem que pensar também uma política para que essa população fique viva, né? Não só a população negra, mas as mulheres, os homossexuais. Então, é tudo população periférica, a população periférica é acusada de crime, né? Então, esses outros skinheads que circulam pelo centro da cidade, né? Eu fico pensando esse menino que se sentiu autorizado aí no shopping com uma suástica, ele não ia fazer isso aqui na quebrada, ele não ia andar com uma suástica, né? Aqui na quebrada. Então ele sabe, né? Mas eu queria falar um pouquinho. Gente, Jane, você me dá licencinha só para eu cumprimentar o pessoal que tá mandando um oizinho aqui. Claro. A Zeni tá mandando um oi, tá falando a população negra em Curitiba é 17% da população e é um índice a ser olhado com preocupação, pois essa população é a que mais sofre todas as formas de violência e isso é invisibilizado. A Stephanie de Lucas tá mandando parabéns para Fer e falando que bela reflexão, Fer. A Tati tá adorando, falou que o debate tá muito bom, tá dando os parabéns. Eu queria pedir para esse pessoal que tá assistindo a live, compartilhe essa live, a gente tá na metade do debate ainda, tem muito pra gente conversar. Compartilhe o link dessa live aí com aquele seu amigo curitibano. Vamos divulgar aí esse debate que eu tenho certeza que tá muito bom. E agora, Janes, antes de passar para você, eu já vou passar para você com a pergunta, tá bom? Ah, meu Deus. A pergunta o atual momento de polarização e despolitização favorece a atuação desses grupos neonazistas? Gente, eu não gosto muito dessa ideia de polarização, sabe? Eu acho que se alimenta, porque não há polarização quando as ideias em disputa não se equivalem. Porque há um grupo que prega o extermínio, que prega a intolerância, que justifica a violência, que nega a existência do outro, o direito do outro à sua existência, e não há. E há um outro grupo que defende a vida, que defende o direito de todos a uma educação, ao acesso à educação pública, à saúde pública, né? A um SUS que seja cada vez mais fortalecido, ampliado, universalizado, ao direito à moradia para todos, direito à alimentação para todos. Então, não há uma polarização como se fosse assim um fla-flu, né? Ou para trazer para Curitiba um Atletiba. Não é. É uma visão, são visões de mundo em disputa. É uma discussão de que mundo nós queremos. Então, nós do Brasil vamos... Quem está apoiando esse projeto, ou esse desprojeto de antigoverno, está dizendo que metade da população brasileira não é humana. Pode ser excluída. Porque é a que morre. Né? Conforme os próprios movimentos negros dizem, essas balas perdidas encontram sempre corpos pretos, não é? Vocês sabem disso melhor que eu. Então, eu converso sobre isso em sala de aula. Agora, eu queria... Então, essa ideia de polarização precisa ser qualificada, né? E por isso nós estamos nesse debate. Não tem uma polarização, tem uma disputa de visão de mundo. Que mundo nós queremos? Com medidas como o Enem, que visam a superação da desigualdade, ou um Enem para selecionar os melhores. Quem são os melhores? Os que têm mais acesso ao ensino, aos que têm melhores condições de vida, os que têm melhores condições de estudo, né? Claro que esses serão os melhores. E vai parecer que isso é por mérito próprio e não por aquilo que nós chamamos mais do que oportunidades, pessoas que tiveram as condições materiais concretas para ser melhor,
para estudar mais, para ler mais, para saber mais, né? E aí eu quero desvincular um pouco a ideia de que o conhecimento por si só torna as pessoas melhores, e que o problema do fascismo é ignorância. Não é só isso, porque o nazismo se deu num dos países com os maiores níveis de escolaridade, educação e mais alto grau de desenvolvimento tecnológico da Europa. Então, vamos por partes, né? Para a gente se perguntar, e aí eu queria fazer uma referência. Essa semana um amigo estava lembrando do Adorno, no que o Adorno fala sobre a cultura. Mas eu queria lembrar uma outra obra da Escola de Frankfurt que fala sobre a educação e emancipação, que ele escreve isso pensando no que foi o nazismo. Ele vai dizer assim, que todo o projeto educativo tinha que ter como meta, como projeto, como objetivo, que Auschwitz não se repita. O que nós vemos hoje no Brasil é que tem gente, e as ideias que o presidente, desculpe o termo que eu vou usar, vomita sobre a sociedade, por ele, pelas coisas, pelas barbáries que ele diz, e pelas barbaridades que nós assistimos naquela reunião de gangue, que parecia, acho que reunião de gangue é menos traumática. Auschwitz se repetiria aqui, sim, para a comunidade LGBT, para os pretos pobres, para as feministas, para as populações indígenas. Quando ele diz que não vai sobrar 1 metro quadrado de terra para os índios, ele está decretando o extermínio de uma população cuja existência depende do pertencimento ao território. Então, a polarização, a ignorância, ela potencializa esse apoio cego ao líder, mesmo que o líder seja isto que nós vemos aí, né? O que me assustou na ascensão deste ser, que eu não quero falar o nome, porque as palavras têm poder, né? Não é a ascensão dele, indivíduo, mas saber que milhões de pessoas viram aquilo, olharam aquilo, ouviram aquilo e disseram, me representa. Me vi representado ali. Isto eu tenho medo, porque são estes que estão na rua, que estão no shopping, exibindo uma suástica, se sentindo autorizados a fazê-lo. É a polícia que está na base deste tipo de governante que mata o João Pedro, que no dia seguinte mata outro, sem o menor constrangimento. Então, e eu quero dizer, para não me estender mais, quero lembrar uma coisa. Eu sou professora no Colégio Estadual do Paraná. Em 2006, 2005, eu sempre fiz muita discussão de relações de gênero, né? Sobre violência contra a mulher, racismo, enfim. Não dá para trabalhar Machado de Assis sem tratar desses assuntos, né? Machado de Assis, que é um escritor negro, e muita gente não sabe que ele é negro. Uhum. Machado de Assis fala da escravidão, mas o Machado de Assis vai colocar a voz, né, a voz do narrador na boca das elites brasileiras do século XIX.
E a elite brasileira do século XIX, o que é? Racista, machista, patriarcal, oligarca, patrimonialista, né? Violenta. E Machado de Assis, e é medíocre. Machado de Assis dá voz a essa elite nos seus personagens, né? E, portanto, ler Machado, não tem como ler Machado e não fazer esse debate. Aí um dia na sala, veja, estou falando 2005, 2006, são 15 anos atrás. A aluna, no final da aula, uma aluna branca me entrega um panfleto que era de um movimento supremacista branco. Ela me entregou aquilo, eu fiquei tão estupefata que eu levei um tempo para entender o que era aquilo, porque eu nunca tinha visto. Isso no colégio estadual em 2005, 2006. Né? Então, gente, esse construto racista de Curitiba não é de agora. Esse construto nós encontramos no século XVIII, no século XIX, sobretudo no século XIX, no período da abolição. As elites brasileiras estavam apavoradas com a abolição. Apavoradas por quê? Cara, eles quase quiseram que os negros pedissem perdão, que os negros se desculpassem pela sua escravização. Porque eles pediram indenização para, né, no bojo da abolição, os proprietários foram indenizados. Mas, enfim, o que é importante entender? Que Curitiba se constrói desde meados do século XVIII, mais o XIX, como uma capital que se distinguiria do resto do Brasil, e o Paraná como um todo, se distinguiria do restante do Brasil, porque é um estado eminentemente povoado por colonizadores europeus. Porque aqui é uma capital, porque este é um estado europeu. Isso dialogava diretamente com as políticas do governo brasileiro, do governo do Império ainda, que pós-abolição vai proibir a imigração de negros e vai incentivar a imigração europeia, atribuindo aos negros que, parênteses, construíram a base econômica deste país durante quase 4 séculos. Quem construiu riqueza no Brasil foi o trabalho de negros e negras, porque não há, e nunca é tarde, sempre é bom a gente relembrar, quem produz riqueza é o trabalho. Portanto, quem produziu riqueza, desenvolvimento, a base da tecnologia agrícola, a organização das cidades, as estradas, tudo neste país foi construído pela mão de obra de negros e negras, a mão de obra escravizada. E aí, as elites brasileiras vão dizer que o nosso atraso se devia a esse grande número de negros e negras que tinha no Brasil, e, portanto, precisava branquear essa população, branquear este país, para que a gente pudesse se desenvolver. Então, o incentivo à imigração europeia teve este significado. Então, a gente precisa ir lá no fio da história buscando isso. Por quê? Porque nós vamos encontrar Cândido de Abreu, nós encontramos lá no final do século XIX, uma pesquisa feita por Romário Martins. Não foi ele que fez, desculpa, ele transcreve pesquisas de um dos primeiros censos da população realizado em Curitiba no século XIX. E aí eu anotei esses dados, onde se contam 4.102 brancos, acho que é século XVIII isso, não, XIX. 4.102 brancos, era a população de Curitiba, 955 mulatos e 762 negros. Aí ele não faz nenhum comentário sobre o fato de que a soma de negros
né? E E de mulatos equivaler a 29,5% da população total, né? Ou seja, aí, isso lá atrás. Aí você pega o Cândido de Abreu, que vai fazer uma política higienista em Curitiba, quem é que ele vai tirar da região do Centro Cívico, da região do Alto da Glória, que era a periferia de Curitiba naquela época? Pretos, índios, pobres, mendigos, de maneira geral, né? Então, o processo da abolição no nosso país foi um processo... A abolição veio para impedir também que os negros conquistassem as suas reivindicações. Direito à terra, direito a ter direitos. Ou seja, uma integração como cidadãos plenos deste país. Então, esta abolição ainda está inacabada. E depois Jaime Lerner vai, nos anos 70, retomar o mito da capital europeia, com todas as intervenções arquitetônicas que ele faz na cidade, que dão visibilidade, que dão materialidade para esse imaginário europeu. A ponto, eu nunca esqueço uma pesquisa que a professora, se não me engano, a professora Milena Martinez, né, se ela estivesse assistindo, ela ia gostar, coordenou, em que foram pesquisados moradores da favela Pantanal, gente que morava com esgoto na porta de casa, e essas pessoas diziam: eu tenho orgulho de viver numa capital de primeiro mundo. Porque o imaginário, porque os marcos arquitetônicos, a propaganda que Jaime Lerner faz da capital europeia, capital planejada, capital não sei o quê, nos anos 70, é uma propaganda ideológica fortíssima. Ele recebeu como tarefa transformar Curitiba no cartão postal da ditadura, ou seja, da ideia do tecnicismo, da técnica sobre a política, como se existisse técnica sem política, né? E ali vai ter uma reafirmação desse imaginário europeu. Então, vejam que Curitiba vai se constituindo, se estruturando sobre a ideia de que, como diz uma outra pesquisa, por que você acha que Curitiba é uma capital melhor do que outras, ou uma capital de primeiro mundo? Ah, porque aqui tem uma população organizada, trabalhadora, disciplinada, de descendência europeia. Eu sou da língua portuguesa. Então, a primeira coisa que me saltou aos olhos quando eu li essa pesquisa foi no que ele diz que é trabalhador, organizado, limpo, que sabe usar os equipamentos da cidade, que é tudo aquilo que ele apresenta como positividade, traz em si também o que não é positividade. Quem são os portadores do não gostar de trabalho, do não organizado, do não limpo, do não isso, do não aquilo, né? Então, isso em Curitiba, gente, é mais de um século, é 1,5 séculos quase de construto desse imaginário. De construção desse imaginário. Portanto, eu vi, muita gente diz assim, não é que Curitiba é neonazista, Curitiba é fascista, não é, nem todos, né, porque eu moro aqui há 40 anos e não o sou, né, mas quando você chega nessa cidade, você é impactado com este imaginário, com esta propaganda, com essa ideologia. Sim, né? E a gente cresce. Sim, o curitibano sabe que cresce com esse imaginário. Aí você pega um branco pobre, frustrado, né, com as suas expectativas frustradas, ele encontra um canal para dirigir a sua frustração e a culpar o outro, porque isso também é, né, de uma certa imaturidade política, de uma certa infantilização, porque o fascismo faz isso. O fascismo não é precisar de um pai, de um líder que me diga para onde eu vou, né? Então, eles
seguem o líder e vão culpar o outro pela sua frustração, pelo desemprego. Então, o desemprego não é problema do sistema capitalista que produz desemprego, porque isso barateia o trabalho, né? Então, a miséria não é fruto de um sistema de concentração, né? O capitalismo é um sistema de concentração de riqueza e não de distribuição. Então, é mais fácil eu culpar o negro, culpar a mulher do mundo do trabalho, culpar o índio, né? Agora, discutindo marco temporal para os índios. Gente, os índios estão aqui desde sempre. Então, para mim, se tivesse discutir marco temporal, são para os fazendeiros, que chegassem alguns séculos depois. Então, assim, o racismo também é alimentado por esse imaginário de que o que é bom, o que é superior, o que é positivo, é branco. Essa é uma maneira muito sutil e muito perversa de dizer quem não é, quem não representa a positividade. E, para encerrar, lembrar o seguinte, quando eu fiz a minha pesquisa, no início do ano 2000, eu encontrei um dado que diz o seguinte, os negros no Paraná, em Curitiba, eram mais de 20%. E aí, eu comecei a pesquisar, fui buscar uns dados, qual era o percentual de japoneses em Curitiba? Porque dá a impressão que eles são Muitos. 40%, sei lá, né? Porque eles têm o quê? Eles têm uma visibilidade política, uma presença nos espaços de poder, uma presença forte nos espaços de poder, no espaço de poder, que eu digo não só de poder político, mas empresarial, econômico, né? Enfim. Os japoneses em Curitiba eram 2% da população. 2%. Os negros eram mais de 20%. Então, assim, tem um problema de representação que eu acho que, inclusive, a pré-candidatura da Carolina ajuda a corrigir, né? E não só pelo viés étnico-racial, mas pelo fato de que essa Câmara de Vereadores não representa, de fato, os interesses e as necessidades do povo. A lei, né, a lei que vai inserir o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na escola, ela é o resultado de décadas de debate dos movimentos negros e da constatação de que não era possível esse currículo esbranquiçado, esse currículo europeizado, essa referência europeia num país que foi construído pelo escravismo. Né? Eu acho que todo mundo tem que ler Gessé de Souza, gente. A elite do atraso é isso. O Brasil não é fruto. O Brasil não nasceu dos portugueses, nasceu do escravismo. Sim, quando todo mundo entender isso, quando todo mundo entender que quem construiu esse país foi o trabalho escravizado, quem construiu a base econômica. Os jesuítas, eu adoro a Yagunã, que vocês conhecem. Os jesuítas construíram a Estrada da Graciosa. Os jesuítas carregaram os blocos de pedra. Eles tiveram a ideia, mas quem é que construiu a Estrada Graciosa, gente? Então, assim... Talvez nem a ideia, né? Porque a história... Foram os negros, foram os indígenas, sabe? Então, assim, Curitiba precisa se olhar. E aí, a Fernanda falou dos marcos arquitetônicos, eu falei dos marcos arquitetônicos, e ela falou também das praças e tal, de tanto movimento negro reclamar, tem Bosque do Alemão é aonde? Todo mundo conhece, sabe onde é. A Praça do Japão, todo mundo sabe onde é. O bairro italiano, todo mundo sabe onde é. É ou não é? Sim. O Bosque Polonês, olha onde ele está. Aí fizeram uma praça Zumbi dos Palmares. Aonde? Aonde é? É onde ninguém vai. Quem sabe onde é, quem mora lá. Eu quis mesmo saber onde era. Quem sabe é quem mora lá, mas fica longe. Longe das vistas. Longe das vistas do turista, longe das vistas.
longe das vistas do turista, porque, afinal de contas, Curitiba se vende como uma capital que é melhor do que as outras, porque foi feita por europeus, né? Está na hora de mudar não, está na hora de escrever a história dessa cidade, desse estado, de maneira correta. Maravilhosa, Janes. Tem vários comentários aqui. É por isso que eu confundo, é por isso que eu esqueço que você é de literatura e fico achando que você é de história. É por causa disso. Mas Sim. tem vários comentários aqui. O André de Lucas está falando: racismo estrutural segue inibindo a participação e representação política, econômica e social do povo preto. E manda forças para a gente. A Ilma tá mandando boa noite. A Jana, a Stephanie de Lucas está dizendo que está se sentindo honrada com esse debate e está dizendo que a gente não pode esquecer que tem um bairro em Curitiba que se chama Higienópolis. Gente, meu Deus. E aí também eu vou mandar São Paulo também, o Fernando Henrique mora nele. Sim. São Paulo, Fernando Henrique mora onde? Higienópolis. Eu tenho que mandar uns abraços aqui. Quero mandar um abraço para minha madrinha Noélia, que está assistindo, estou muito feliz. A minha amiga Fábio, a Simone do Metro Sul, a Jaque, a Joana Garcia. Muito obrigada por vocês estarem assistindo. A gente está partindo para a reta final. Eu vou fazer uma última pergunta para a Fer, e aí eu parto para as nossas considerações finais. A gente está seguindo aí para a reta final. Mas, Fer, e aí, considerando tudo isso que a Janes falou, eu não posso deixar de mencionar que no carnaval esse ano, o Greca na Zumbi Walk, que é aquela caminhada zumbi, que alguns especialistas, alguns pesquisadores dizem que aquele evento é um evento neonazista em Curitiba, que é um evento que reúne neonazistas do Brasil inteiro, porque eles vêm nesse período para Curitiba, porque Curitiba é mais fria e mais chuvosa e mais cinza e tem mais a ver com a cultura deles. Então, aquele evento esconde, na verdade, um encontro neonazista, né? A maior parte das pessoas não sabe disso, mas alguns pesquisadores de neonazismo dizem isso. E aí o Greca, esse ano, na Zumbi Walk, disse que aquele carnaval era um carnaval que representa o DNA europeu da cidade. Que aquilo era um carnaval que mostra o DNA europeu da cidade. E que o carnaval não perdia, o Greca falou isso, e que o carnaval não perdia em nada para o carnaval de Londres e para o carnaval de Nova York. E que, inclusive, ele não gosta do carnaval brasileiro. Ele disse isso. Tá no jornal. Eu não gosto dele. Eu também não. Né? Ele não gosta nem do Brasil, então por que vem querer ser prefeito da nossa cidade, gente? E aí eu mando para a Fer a pergunta. Fer, você acredita que a política de invisibilização e segregação socioespacial da cidade de Curitiba tem relação com essas ideologias? E aí a propaganda da prefeitura, que eu queria que você falasse um pouquinho. Então, todas essas ideologias convergem para um mesmo ponto, né, que foi esse vídeo, um vídeo institucional da Prefeitura de Curitiba, com o objetivo de homenagear a cidade, os seus 327 anos, né, e a entrada já do vídeo mostra só os parques, né, Jardim Botânico, só os parques onde a linha turismo de Curitiba passa, né, os parques europeus que a gente já falou, né, Bosque do Alemão, Bosque do Papa, Imigração, a Praça do Japão, enfim, mostra alguns bosques e fala de algumas populações imigrantes europeias e não fala nada, né, da população negra de Curitiba, nem indígena, não mostra uma foto de pessoa negra aqui. Então, quando a professora Janisley fala de todo o investimento que houve, né, para criar esse imaginário europeu em Curitiba, ele continua fortíssimo, né, porque o Greca, na sua primeira gestão, ele já trabalhou muito com isso, fazendo livro infantil,
né, que ficou disponibilizado nos faróis de saber, nas escolas, e fala dos bairros, e que a maioria dos nossos bairros aqui são fruto de imigração europeia, né, mas aí a gente fica aquela questão, né, se esses bairros ainda que pegam no nome, né, Santa Cândida, Santa Felicidade, eu moro aqui na Barreirinha, extremo norte de Curitiba, né, é um bairro conhecido como bairro de imigração alemã, polonesa, ucraniana, é um bairro de polaco, que eles falam, né, eu sou a polaca aqui, a polaca da Barreirinha aqui, eu. Então, a gente vai vendo, né, a gente vai vendo que tem uma área nobre da nossa cidade, né, que fica numa região muito central, né, e a periferia é onde o povo pobre e preto mora, né, que tanto na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, como eu já havia dito, por exemplo, né, o bairro de Santa Felicidade, que todo mundo sabe onde que fica, né, uma localização ali privilegiada da cidade, que é um bairro de imigração italiana, né, e que eu já falei, vou repetir, nós, enquanto população negra, a gente não teve um bairro, né, da nossa população, a gente não teve uma colonização, a gente não teve um lugar pós-abolição que nós pudéssemos viver, a gente não teve esse direito à habitação e a trabalho, né, então aqui em Curitiba a gente encontra diversos bairros de classe média, quem mora, em sua grande maioria, são pessoas brancas, ou aqueles 2% japonês, mas não sei quantos por cento sírio, árabe, sírio-libanês, que também tem uma população, né, considerável aqui em Curitiba, mas, enfim, e aí fica aquele questionamento, tá, mas e por que não tem um bairro da população negra, então, um bairro classe média da população negra? Isso é uma evidência, uma das maiores evidências, né, que a população negra está espalhada por tudo que é bairro, né, de periferia, principalmente, um que outro que mora numa região mais central. Essa é a maior evidência de que realmente não houve um planejamento, não houve uma preocupação do Estado aonde essa população iria morar, com que essa população ia trabalhar, como que ia viver no pós-abolição. Não houve essa preocupação, né? Então, uma coisa que eu gostaria de falar também é disso, né? Antes ainda, né, em período escravocrata, ainda século XVII, XVIII, na formação de Curitiba, quem circulava na região central, por incrível que pareça, que possa parecer, era a população negra escravizada. Era a população negra escravizada que trabalhava em trabalhos urbanos, né, no comércio, enfim, fazendo sapato, diversos trabalhos na construção civil, enfim, diversos trabalhos que você possa imaginar. E os grandes barões, né, os grandes chefes, ou eles estavam em Paranaguá, que Paranaguá antes era a capital do nosso estado, ou então nos bairros, né, que na época eram fazendas, né, os sítios no Batel, na região do Barigui, enfim. E a população negra escravizada é que morava na cidade para cuidar, administrar e trabalhar e levar essa riqueza para esses barões. Mas à medida de que vai ficando digamos, mais bonita, essa tentativa de higienizar a cidade, né, de expulsar as populações negras da cidade, depois que fizeram um aterro da cidade, né, que ali, a região central era muito alagadiça, principalmente ali na região do passeio público, que, enfim, fizeram o passeio público exatamente para estancar a água de chuva e tudo mais, né, alguém conseguia habitar aquela região do centro. Aí, depois que eles conseguiram arrumar a calçada, via e tudo mais, aí ficou interessante para os barões morarem no centro, aí houve uma valorização do centro, aí foram construídas grandes mansões, o solar do barão está lá, né? Todas essas avenidas que a gente conhece, né? Barão de Cerro Azul, Visconde de Nácar, todos esses viscondes, enfim, eles enriqueceram a custa do trabalho escravizado, né? E depois eles expulsaram essas populações, né? E cabe aqui dizer, inclusive, que, no caso, um ponto de referência que a gente ainda pode falar da cidade de Curitiba na região central é a Sociedade 13 de Maio, que ainda fica no bairro São Francisco, né, que é um clube de resistência que ali foi fundado antes ainda da abolição, né, não estava naquela sede, foi transferido depois, no início do século XX,
Mas, e que outras referências e que outras possibilidades a população negra tem hoje de morar na região central da cidade? Não tem, né? Não tem. A professora Janisley falou muito bem quando disse da Praça Zumbi dos Palmares, que é isso, ela é uma das únicas praças, né, que está lá na zona sul de Curitiba, né, a gente vê, assim, região central tem mais parques, bosques, que eles formam a linha de turismo, né, no entanto, esses pontos de turismo, eles nunca falam sobre a história da população negra ou indígena, é sempre uma história muito europeizada, quando muito vão falar dos árabes, dos japoneses, e só. Entendo muito. Entendeu? Para não falar que só falam só de europeu, né? Eles colocam uma mais. E aí, em 2015, quando aconteceu o Congresso de Pesquisadores Negros aqui em Curitiba, da região sul, em 2015, houve um esforço entre o NEAB e o UFR, o Departamento de História com a professora Giseli e o Grupo Maitá para fazer a linha preta. Né? Então, para criar uma linha de turismo, que nós estamos aqui também há muito tempo, há séculos, não é mesmo? Então, é impossível você fazer um turismo por essa cidade e não ver as pessoas negras, e não ver a periferia. E é isso que também está oculto nesse projeto de linha de turismo. Você só vai mostrar a parte branca, bem asfaltada, bem calçada da cidade, e o resto não interessa mostrar, né? Então, uma das desculpas que foi dada por a Praça Zumbi dos Palmares não fazer parte dessa linha do turismo é que ela ficava muito distante. A gente falou, nossa, mas que coisa, né? Olha só. Por que será que ela é tão distante, né? Pobre fica muito distante do centro. Olha que coisa. Se fica difícil para a Prefeitura de Curitiba fazer esse trânsito, imagine a população periférica, como que seria pagar aqueles 45, não sei se subiu já o preço da linha turismo, para turistar por Curitiba, né? Então, são vários questionamentos, né, que ficam, assim, de como que é escancarada, né, essa expulsão da população periférica, né, seja ela branca ou preta, para zonas que não tem asfalto, que não tem, às vezes, que não vai ter saneamento básico, e é isso, né? É uma forma de ocultar da região central, que é a região que interessa economicamente, e que é a região que a classe média pode morar e pode morar, né? E vive bem assim. E não está nesse projeto, ainda não está essa tentativa de incluir, né? Então, isso também tem muito a ver com essa expressão fascista, né? Curitiba não finge, né, ser outra coisa. Ela tem um orgulho, inclusive, né? Mas muito pela retomada que a Janis fez, né? Esse imaginário vem sendo construído ao longo de séculos. Então, ele já está introjetado. Às vezes, a pessoa reproduz sem pensar. Quantas vezes eu já reproduzi, a minha cidade é limpa, a minha cidade é isso, minha cidade é aquilo, porque eu nasci aqui. E isso está introjetado, né? Então a gente já reproduz sem pensar. Desculpa, Fer, te interrompi, você quer terminar? Eu só queria reforçar isso mesmo, de como que isso fica tão naturalizado, e também isso entra dentro daquela questão do mérito, né, isso eu ouço muitas pessoas achando que por elas serem descendentes de imigrantes, elas são mais trabalhadoras, né, elas são esforçadas. E o que a população negra fez nesse país? Só fez trabalhar a população negra nesse país. E aí? Só construiu o país. Só a população negra também, a população indígena também. E aí, ela não gosta de trabalhar? Não, ela não gosta de trabalhar escravizada. Quem que gosta de trabalhar escravizado? Ninguém quer trabalhar escravizado. O indígena era preguiçoso, não quis trabalhar. Era preguiçoso, não queria trabalhar, fugia do trabalho, cometia suicídio para não trabalhar. Quem que quer trabalhar escravizados, né, gente? Apanhando. Quem que quer trabalhar apanhando? Sem ganhar nada. Acorrentado, enfim. E aí a gente tem correntes, atualmente a gente tem algumas correntes aí, né, que às vezes a gente fala, a gente é livre, mas assim,
é tranquilo para todo mundo, dá R$4,50 para ir, mais R$4,50 para voltar, são R$9, assim, R$9 por dia. Né? No mês todo são R$180 para você ir de um lugar ao outro. Isso considerando se você conseguir e precisar só ir para um lugar que ainda tem integração, porque não é todo lugar que também Curitiba tem esse discurso do melhor transporte público, não sei quem que criou esse discurso, mas existe por aí, né, que tem integração, mas não é tão integrado assim, né? Não é integrado e não é integrado propositalmente para manter o perfil da cidade. E aí a gente volta todo o fato de não ser integrado, a passagem de ônibus mais cara do Brasil, alguns trajetos muito bem pensados, é justamente para não misturar a população. Eu tenho dito isso em outras lives, que Curitiba é uma cidade, é uma das cidades menos democráticas do Brasil no sentido de trânsito na cidade, né? Eu sempre falo que é possível em Curitiba que uma pessoa rica e uma pessoa pobre nunca tenham dividido a mesma calçada. Então, porque Curitiba não é uma cidade democrática. Sim. Meninas, a gente chegou que eu não falei, mas eu gostaria de falar só um pouquinho, que eu não falei muito das casas de terreiro, de candomblé, de umbanda. Também é outra coisa assim que eu nunca ouvi falar, uma igreja católica ou evangélica ter sido atacada. Agora, casas de terreiro de candomblé, de umbanda, cada vez mais vão se afastando da cidade, né, que vão cada vez mais para a região metropolitana, ter um direito a um espaço que se sintam seguros a fazer as suas práticas sem ser agredido, né, e aí tem diversos tipos de reclamação, que é muito barulho, que é isso, que é aquilo, mas assim, a gente tem a pedreira Paulo Leminski ali numa região bem central, próximo ao São Lourenço, né? Sim. Eu nunca ouvi dizer dos moradores, dos vizinhos reclamarem do som da pedreira Paulo Leminski. Ou que foram lá botar fogo, jogar pedra. Eu não duvido que tenha uns vizinhos que reclamem, que chamem a polícia, mas eu nunca ouvi dizer de invadirem lá, de tacar pedra, tacar fogo, de matar as pessoas que estão lá dentro porque estão fazendo barulho. Eu nunca ouvi. Então, é uma intolerância, um desrespeito, as pessoas se sentem legítimas a ir lá, nas casas de terreiro, e matar, e agredir as pessoas, e tacar fogo. Então, eu fico pensando qual que é a origem desse ódio, de onde que ele vem, o que que alimenta ele cada vez mais, e também penso no silêncio, né, dos que não denunciam, né, e de como que esse tipo de prática, tanto das agressões com os terreiros, quanto de quem anda com suástica, quanto de quem faz o gesto da supremacia nazista, eu fico pensando como que a gente barra essas pessoas, como que a gente consegue denunciar, e como que a gente criminaliza, porque isso é crime, na Constituição, está no Estatuto da Igualdade Racial, está tudo lá previsto que é crime, e aí, como que a gente faz essas pessoas serem penalizadas pelos crimes delas, né? Sim, eu gostei da tua provocação final aí, porque, gente, infelizmente a gente já está com 1h17 de live, a gente vai ter que se encaminhar para as nossas considerações finais e para o encerramento, mas antes disso eu quero mandar um abraço para o Wagner e para a Márcia e para a Edith D'Artora, minha sogra, e que estão assistindo lá do Rio Grande do Sul e estão mandando beijo, e eles pediram para eu mandar beijo, então eu não podia deixar de mandar esse beijo lá para minha família do Rio Grande do Sul. E também agradecer a participação de todo mundo aqui. A Will está falando da Praça Zumbi, que ela faz a feira do afroempreendedor lá na praça e tem sido um sucesso, ressignificando essa praça, né? Que, como a Fer falou, a Janis também está lá num bairro escondido, mas a população negra tem se apropriado e ressignificado esse espaço, que é muito legal e muito importante. Então, agradecer a todo mundo que está assistindo, que mandou comentário. O André está falando que a cidade não só construiu, que a população negra não só construiu o país, mas também o processo de acumulação de capital dos... não entendi a pergunta. Não entendi, desculpa, né? Depois a gente lê e responde. Mas agradecer aí todo mundo que participou e
partir para as nossas considerações finais. Eu achei super interessante, Fer, que no finalzinho aí você falou como é que a gente muda isso, como é que a gente criminaliza isso, e era o que eu tinha pensado para falar, né? Porque se a gente olhar para a Alemanha, que viveu o nazismo mesmo, hoje falar disso lá é impensável. Uma pessoa não sai desenhando suástica lá. No meu primeiro ano em sala de aula, enquanto eu fazia chamado, um aluno meu ficava desenhando suástica no caderno. Toda vez que eu pedia para ele me entregar uma tarefa, ele me entregava com suástica, assim, desenhada. Aí eu chamei ele um dia e falei: você sabe o que é isso que você está desenhando? Qual é a tua intenção? Você está desenhando isso aqui para mim? O que você quer me dizer? Sabe? Confrontei ele, ai, não, professor, é só brincadeira, é só brincadeira. Então, como é que a gente faz? Na Alemanha, isso é impensável, isso é totalmente criminalizado. Fazer apologia a essas ideias lá é crime, a pessoa vai para a cadeia mesmo. Então, aqui ainda é bonito, aqui o Greca ainda vai lá e fala que a gente tem um DNA europeu e acha que isso é lindo. Então, como é que a gente muda isso? Eu penso que é fazer a reeducação social, né? Então, trazer à tona esses debates, assim como a gente está fazendo aqui, informar as pessoas, mostrar a origem desse pensamento, mostrar qual é a origem desses pensamentos intolerantes, desses pensamentos segregacionistas, o quanto isso é ultrapassado e obsoleto, porque a comunidade humana tem que conviver. Achei muito interessante, a Janice falou que toda a nossa educação deveria ser para não nos levar a Auschwitz de novo, né? Tem um teórico alemão que eu gosto muito da educação, que ele fala que toda educação deveria ser para tolerância e convivência, porque, ao final de contas, o que a gente tem que fazer no mundo, né? Se não é conviver. Então, toda educação deveria ser para a convivência. Então, eu acredito que a reeducação, tanto cultural quanto política, é uma saída, é um caminho para nós, né? Nós somos educadoras e a gente sabe a importância disso, e acredito que isso é um caminho. A outra coisa é a criminalização. Não tolerar mais. Eu achei bem legal que quando o Júlio das Pretas, quando as meninas ali do Júlio das Pretas viram a propaganda do Greca, já se mobilizaram para fazer carta de repúdio e ele já desvinculou a propaganda. Então, isso é uma coisa positiva, né? As pessoas, elas têm tido um olhar mais afinado para essas coisas e não toleram. A gente não tolera mais, a gente não quer mais isso, a gente não quer mais propaganda da cidade mostrando só a colonização europeia. Não, a gente não aceita mais. Isso é insustentável, não dá mais. Chegamos no limite. Então, uma maior reeducação mesmo e ocupar espaço de decisão, né? Eu tenho dito muito, nunca perco a oportunidade de dizer que Curitiba nunca teve uma vereadora negra. Isso eu vou ficar falando até ter. Então, Curitiba nunca teve uma vereadora. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso é um absurdo. Imagine, então, prefeita, governadora, enfim. E a gente traz com a gente a representação, o debate, as vivências, né? Que muitas vezes algumas pessoas desconhecem e se espantam quando a gente fala, né? Quando a gente traz a nossa realidade. Então, eu acho que isso é um caminho. Aí passo para vocês duas, passo para a Janes para fazer assim, essas considerações finais e a gente encaminhando aí para o fim. Então, eu vou deixar as considerações finais para a Fernanda, né? Só queria dizer duas coisas. O racismo, ele não é só uma questão ideológica. Ele tem a ver com o exercício do poder, né? Como o machismo também, né? E outra coisa, o exercício do poder com base na relação étnica tem servido para quê? Para ocultar, para dissimular, para não tratar das relações de exploração, para ocultar, para justificar desigualdades, para encobrir a desigualdade, a violência e o genocídio da população negra, da população indígena, né? Então, assim, os europeus vão
o processo de exploração colonialista e de acumulação capitalista do colonialismo no Brasil, eles vão se estabelecer com base nas relações de domínio e exploração das populações nativas. Mais tarde, né, na ampliação e consolidação do mercado de escravização. E aí, vai se categorizar, portanto, por isso, para justificar essa exploração, essa acumulação capitalista via escravização, vai se categorizar a cor da pele como diferencial e marca identitária. Então, na verdade, os europeus, os colonialistas, os escravistas, é que vão buscar justificar aquilo que eles sabiam que era imoral que estavam fazendo. Muito tempo depois, eu vi um vídeo do Martin Luther King falando alguma coisa igual a essa, só que ele fala algo assim, as pessoas sabiam que sabem que estão fazendo maldade. Então, elas vão buscar uma justificativa para a sua maldade. Então, os colonialistas sabiam que estavam explorando, acumulando às custas disso. A segunda coisa que eu quero dizer para concluir vou repetir aqui as palavras do camarada Marx, do companheiro Marx, que fala dos trabalhadores mais vale para todas as categorias, todas as classes, todos os segmentos de classe da opressão, para toda a classe trabalhadora. A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Vale dizer, a emancipação das mulheres será obra da luta das mulheres. A emancipação dos negros e negras no nosso país será obra dos próprios negros e negras do nosso país. E eu vou dizer para vocês uma suspeita que eu tenho. Posso estar errada. Por que muitos evangélicos neopentecostais, que são os que invadem os terreiros, espancam e cometem violências, se sentem autorizados a isso? Porque eles acumularam poder e ocupam hoje praticamente 1/3 da Câmara de Vereadores de Curitiba. Eles são 9 vereadores, pelo menos a notícia que eu tenho até a gestão passada, eles eram 9 vereadores. Isso é acumulação de poder. Acumulamos poder econômico e aí traduzimos isso na representação política. Se os negros não têm o poder econômico, têm o poder, um outro poder que o camarada Marx também fala. Nós somos maioria, nós trabalhadores. Só que esse número, o número de negros e negras no nosso país, tem que se traduzir em organização para se transformar em poder. E eu quero concluir com um poema em memória desse menino, dessa criança e desse jovem que foi executado nos últimos dias. É um poema do Sérgio Vaz, que muitos de vocês conhecem. Executaram um menino que morava na rua de baixo, com 5 tiros. Um matou ele, o outro a mãe, o terceiro o pai, o quarto o irmão, o quinto foi um recado e pegou de raspão no bairro inteiro. Que a morte de João Pedro seja sentida e seja motivo da indignação de todos e todas que querem uma humanidade humana e um mundo para todas e todos. Maravilhosa. Fê, você. Então, dentro disso tudo, eu fico pensando, quando a gente fala que a gente não quer voltar a Auschwitz, né? Que colocam a experiência nazista, né, como uma grande experiência de genocídio. Realmente foi uma grande experiência de genocídio durante o período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que durou 4 anos.
e já matou muitos, milhões de judeus que sempre são lembrados, mas também matou negros, né, expulsou negros da Alemanha nazista, matou a população LGBT, né, mulheres que se diziam feministas, ou de algum movimento progressista, que também tem a ver com isso, né? Se você não está colaborando com essa política, então você está fora, né? Então isso é antidemocrático, né? Tem a ver com o regime totalitário, fascista, nazista, enfim. É isso, é você quebrar a possibilidade de um diálogo com aquele com quem você não se identifica. Eu não sou branca, mas a vida inteira eu tive que conviver com pessoas brancas, né? Eu não sou de tal religião, mas a vida toda eu fui ensinada, fui educada a respeitar elas todas, eu praticando ou não, né? Eu acho que isso não é um exercício de humanidade mesmo, né? Se a gente fala que a gente não quer voltar a Auschwitz, talvez a gente pode pensar ainda, né? O movimento negro ainda fala que a nossa abolição não está completa, porque a gente é livre dos proprietários de terra, mas a gente não é livre para, né? A gente não é livre para viver, né, com dignidade. A gente não é livre para ter uma moradia, um trabalho decente, um salário decente. A gente não é livre ainda, né? Que liberdade é essa que não se pode fazer nada com essa liberdade? O que a gente pode fazer com essa liberdade? E até que ponto a gente é livre, né? O João Pedro estava brincando em casa e foi assassinado. E olha, gente, a gente vai ouvir ainda muitas notícias como essa, infelizmente, vai piorar. Eu não vou ser otimista, porque a situação vai melhorar, e a gente sabe, a gente está num país que a gente sabe que morre, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, não morre, né, porque morte a gente pensa, morreu de doença, não, foi assassinado criminalmente. Aí a gente tem uma polícia que ela mata e depois pergunta, e eu me pergunto, essa não é uma maior experiência de genocídio da nossa população? Que a gente está sendo exterminado há séculos, né? Há séculos, a gente só não foi absolutamente exterminado porque ainda precisam da nossa força de trabalho ainda. Precisam um pouco da nossa força de trabalho. Mas o projeto não é para colaborar, né, com a nossa existência numa forma de qualidade. Então, eu fico pensando o porquê que algumas pessoas se sentem autorizadas e o porquê que elas acham que o negro é o grande problema, né? Então, a gente elimina o negro, a gente acabou com o problema. A gente acabou com o indígena, a gente acabou com o problema. A gente acabou com o LGBT, a gente acabou com o problema. Eu acho que as coisas não são tão simples assim, né? Eu acho que os problemas são muito maiores, eu acho que o problema é não dividir, não compartilhar os direitos, né? A igualdade de direitos que a gente não tem, né? Nós não temos, a gente não tem esse compartilhar e se construir essas igualdades, né, de possibilidades de existência com respeito. Não é isso que eu gostaria de dizer mesmo. Encerrar, porque ele já falou bastante hoje, foi uma discussão. Eu gostei da discussão, pena que a gente tem que discutir ainda esses temas. Não, a gente não falou nem metade do que dá para falar, né? Assim, daria para falar muito mais, mas excelente. Eu agradeço, né, o convite e é isso. Que a gente possa falar mais vezes. Excelente reflexão, as duas são brilhantes. Quando eu convidei, eu sabia que o debate ia ser bom, porque eu já conhecia o trabalho das duas, e eu sabia que o trabalho das duas dialogava, então eu sabia que o debate ia ser muito bom. Eu agradeço muito, Fer, agradeço muito, Janes. Realmente foi um dos debates de todos que a gente tem feito aqui, foi um dos que eu fiquei mais feliz e mais me empolguei e fiquei satisfeita, assim. Acredito que é um conteúdo maravilhoso. Eu sou esperançosa, eu sou uma pessoa muito esperançosa, eu acredito muito na transformação social, e eu costumo dizer, uma amiga minha, uma vez a gente estava conversando, uma amiga negra também, professora de filosofia,
E ela estava dizendo, ai, Carol, mas olha, estava falando isso que você falou, Fer, ai, mas vai morrer mais gente, mas vai não sei o quê, o genocídio da população negra, tudo isso que a gente sabe. E eu disse para ela assim, e nem sei de onde me veio isso, só sei que eu disse quem saiu das correntes chega em qualquer lugar. E a população negra no Brasil saiu das correntes. E a gente teve que lutar para ter direito à educação, a gente foi proibido de estudar, a gente foi proibido de morar, a gente foi proibido de ter terra, e a gente está aqui estudando e transformando, e agora a gente está lutando por participação política, por divisão de poder, por democratização. Então, é longa e dura a nossa luta, mas a gente vai chegar lá, eu sei, porque a gente já saiu de muita coisa. Então, eu tenho muita esperança. A gente vai continuar fazendo esses debates. Vou convidar vocês mais vezes para a gente falar de outras coisas. Agradeço todo mundo que participou. E segunda-feira, às 8 horas, segunda-feira, às 20 horas, próxima segunda, às 20 horas, a gente tem outro debate, outra temática. Eu vou conversar também com a juventude sobre juventude e pandemia, como está sendo para a juventude, para os estudantes, lidar com esse período de pandemia. Vou conversar dia 28 às 20 horas, então peço que vocês assistam também, quem acompanhou, compartilha com um amigo, dá like, compartilha também a página, e venham ajudar a gente aí na construção dessa pré-campanha. Beleza? Beleza. Beijão para todas e todos. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, uma honra. Eu que agradeço por vocês terem aceitado. Beijo, gente. Beijo, Fer. Beijo, boa noite. Até mais. Boa noite.